Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sua Mãe Maria Santíssima, sejam todos muito bem-vindos a esta formação, onde nós temos aqui um assunto muito sério, que são as características dos falsos profetas, mas o tema desta formação é a prostituição dos dons. Nós vamos aqui nos aprofundar nas características dos falsos profetas, São pessoas que prostituem os dons, Pessoas que muitas das vezes pegam ali a palavra de Deus, pegam ali boas falas e prostitui, De que maneira? Distorcendo para sua autopromoção e várias características que eu irei mencionar aqui. Para que nós possamos, nesse momento, iniciar a nossa formação, eu convido você a pegar a Sagrada Escritura em Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo de número 15. Mateus capítulo 7, versículo a partir do versículo 15, tá certo? Enquanto isso, vamos entregar, enquanto você procura aí a passagem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente, e que seja uma formação para o aprofundamento da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só para destacar que aí no vídeo vai aparecer eu fazendo o sinal da cruz com a mão esquerda, porque a câmera está frontal, então ela inverte a imagem, tá bom? Então nós vamos aqui para Mateus 7, a partir do versículo de número 15, onde na palavra de Deus vai dizer assim: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus. Então aqui, meus irmãos, nós temos nesse evangelho um texto onde vai falar sobre os falsos profetas, que existem os falsos profetas. E aqui nós conseguimos já identificar que diversas características, mas eu quero aqui aprofundar mais ainda nessa questão. Eu separei aqui diversos pontos para que nós possamos meditar mais sobre essa questão dos falsos profetas, Então vamos lá. Primeiro aqui, na palavra de Deus diz: guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a vós disfarçados. Então os falsos profetas, eles são disfarçados. E eles se disfarçam como homens de Deus, como pessoas de discernimento, como pessoas de oração, como pessoas sábias até. Então, há um disfarce, Veja só, qual é o objetivo do disfarce? É enganar, é mentir, é se utilizar da boa fé do outro, para poder sugar dele alguma coisa. Então, aqui eu quero me aprofundar com você, meu irmão, nesta situação dos falsos profetas, porque os falsos profetas, eles se infiltram muitas vezes entre nós, para poder nos enganar, para enganar o povo, E também
eles fundam seitas, né? Não estão dentro da Igreja Católica, né? Como infiltrados, mas estão por fora aí tentando arrancar o povo de dentro da igreja. Então, existem falsos profetas que se infiltram em nosso meio e também tem os que atacam de fora para dentro. Tem uns que atacam de dentro para fora e tem os que atacam de fora para dentro, né? Então, que isso fique já claro aqui no início dessa formação. Então, existem os falsos profetas. A palavra de Deus vem nos alertar que eles chegam disfarçados. É por isso que exige de nós aí, né, nós precisamos entender essa realidade e a responsabilidade de nos aprofundar na palavra para podermos identificar os falsos profetas, tanto em nosso meio como fora da Santa Igreja. Esses falsos profetas, eles podem chegar no seu grupo de oração, na sua comunidade, na sua pastoral, né? Assim também como eles podem chegar no seu bairro e fundar uma igreja, uma seita, para poder enganar as pessoas. E a palavra de Deus diz que eles têm esse disfarce, né? Esse disfarce de parecer ser um bom moço, parecer ser alguém de Deus, alguém de discernimento, de oração, alguém esclarecido. E veja só, gente, que por exemplo em Mateus 4, capítulo 4, quando vai mencionar a tentação, né, no deserto, diz que Satanás utilizou um texto da Sagrada Escritura para tentar desviar Jesus. Então, o falso profeta, ele sabe de textos decorados da Sagrada Escritura, né? Assim como o diabo também sabe textos decorados da Sagrada Escritura. Porque o falso profeta, ele precisa, né? Ele precisa decorar, ele precisa se capacitar em uma boa fala, vou colocar entre aspas, para ele poder parecer que está com a verdade. Para ele poder parecer que está com a verdade. E assim ele engana as pessoas simples, ele engana aqueles que não têm tanto preparo. Mas vamos lá para alguns pontos, né? A primeira característica do falso profeta é o fingimento, o vitimismo e a boa fala. Coloquei aqui 3 coisas, né? O falso profeta, ele tem, né, um fingimento, ele é fingido, né? Ele consegue chegar e entrar na mente de muitas pessoas por causa desse fingimento. Ele é fingido, ele é uma pessoa que finge, né? E ele sabe muito bem fingir, entenderam? Então o cara chega como quem não quer nada, chega ali com toda a aparência de ser alguém do bem, né? E ele começa a chegar a entrar na mente das pessoas fracas, né? Porque ele sabe muito bem fingir. O falso profeta, ele é um expert em fingimento. Então ele, através desse fingimento, né, dele fingir ser quem ele não é, ele vai entrando na mente das pessoas que são fracas, né? Das pessoas que não têm tanta sabedoria. Até mesmo, eu posso ser ousado em dizer que um falso profeta, ele pode enganar mesmo, até mesmo alguém sábio. Isso pode acontecer, né? Se a pessoa não estiver ali vigiando muito bem, ela pode ser enganada por um falso profeta. Então, ele é um expert em fingimento. Ele também é um expert em vitimismo. O falso profeta, ele tem alguns vitimismos, né? Ele começa a atribuir a ele perseguição. Olha, estão me perseguindo, né? Mas eu sou um homem de Deus. A palavra diz que os homens de Deus seriam perseguidos, seriam caluniados. E daí, através desse vitimismo, ele começa a querer fazer com que as pessoas olhem para ele como o que está sendo apedrejado, o que está sendo rejeitado, o que está sendo humilhado. E através disso, as pessoas têm compaixão dele. Isso é uma das armadilhas para ele poder prender as pessoas a ele, né? Então ele vai fazer todo um vitimismo. Às vezes dizer que está sendo maltratado em casa, que está sendo rejeitado pelos pais, que foi perseguido pela família, que foi perseguido no grupo X ou Y, numa paróquia assim. Enfim, ele vai sempre ter um discurso voltado a ser a vítima da coisa, né? Muitos deles usam isso, o vitimismo, né? Eu sou vítima, né? Eu que sou o perseguido, sou eu que estou sendo o injustiçado. Então ele faz todo um discurso
para que as outras pessoas sintam pena dele, né? Sintam dó do coitado, para poder essas pessoas ficarem amarradas em querer ajudar aquele alguém. Então, o falso profeta, ele tem essas estratégias de chegar a tentar convencer as pessoas pelo vitimismo. E ele também tem a boa fala, né? Os falsos profetas são muito bons de discurso. São muito bons. É como os políticos, por exemplo, né? Muitos políticos, não são todos, mas muitos políticos têm um discurso muito belo, né? Fala bonito, fala com intrepidez, fala com impacto, né? Conseguem atingir aquelas pessoas. A forma de se expressar, de se comunicar é com impacto. Eles estudam, né? Eles tentam ter um domínio ali da fala, para que quanto mais firmeza ele passa no que ele diz, quanto mais convicção ele passa no que ele diz, mais fácil é de ele entrar na mente daquelas pessoas. Então, ele tem uma boa fala. Ele vai saber se comunicar. Todo falso profeta, ele sabe se comunicar. Ele sabe como transmitir para o outro informações, né, para que aquela pessoa possa enxergar nele alguém de sabedoria, de discernimento, alguém esclarecido por Deus. Então, o falso profeta, ele tem essa característica, ele tem impacto no que ele fala, ele tem uma comunicação intensa, né? Até mesmo visual. Quando alguém olha para o falso profeta pregando, ele gosta muito de ter impacto. Por quê? Para que ele possa se assemelhar aos verdadeiros profetas, aos homens de Deus. Os santos tiveram falas de impacto, pregaram com autoridade. Jesus pregou com autoridade, São João Batista pregou com autoridade. Então o falso profeta, ele olha para essa realidade e ele, através do fingimento dele, as técnicas que ele desenvolve para poder pegar o povo para ele, como se ele fosse um verdadeiro profeta. Então veja que ele olha para a forma impactante dos verdadeiros e ele vai lá e tenta imitar isso. Ele quer ter impacto. Aonde o falso profeta chega, ele quer impactar. Ele quer roubar a cena, né? Ele quer ser o centro das atenções. Embora que ele diga, não importa que Deus cresça e eu diminua, né? Mas ele, na verdade, no fundo, ele quer puxar o povo para ele e não para Deus. Então, a segunda coisa que eu tenho aqui a mencionar é a frieza movida por seu individualismo. O falso profeta, ele é extremamente individualista. Então não importa para ele se ele vai enganar um pobre ou um rico, se ele vai enganar uma pessoa de bom coração ou não. Por quê? Porque ele é movido por uma frieza. O falso profeta, ele tem várias características do psicopata, né? O psicopata, ele age assim. Então não interessa quem está perto dele, né? Não interessa a quem ele vai enganar. Se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, não interessa. Ele quer saciar o seu individualismo. Então, se for preciso, ele arranca também do pobre. Ele arranca daqueles que não têm condição, se preciso for, para saciar o seu individualismo. Então ele é frio. O falso profeta, ele é frio e calculista. Ele estuda a pessoa e ele vai chegando com impacto na vida daquela pessoa e ele demonstra um certo tipo de amor pelaquela pessoa, de afeto, mas por dentro a consciência dele nem pesa. Ele rouba, ele tira daquela pessoa, ele se aproveita daquela pessoa, seja numa situação financeira ou seja numa situação sexual. Ele não está nem aí. Ele age com frieza, mas por fora parece que ele está realmente envolvido com afeto, com carinho, com dedicação. Então ele tem essa estratégia, né, de demonstrar um certo tipo de afeto, mas na verdade por dentro ele é frio e calculista. A consciência dele nem pesa. Terceira coisa que eu preciso mencionar aqui é a luta para se autopromover. Sempre menciona que por seu intermédio aconteceu milagres. Então, o falso profeta, ele tem toda uma dedicação, gente, para poder ele se autopromover.
as pessoas têm que olhar para ele como alguém diferenciado, alguém que é mais usado por Deus do que as demais pessoas que estão naquele lugar. Então o falso profeta ele tem toda uma dedicação para fazer com que as pessoas olhem para ele, né? E pensem, nossa, esse cara é um cara que cura, que liberta pessoas, que tira pessoas da depressão. E, gente, venhamos e convenhamos, né? Os falsos profetas também fazem milagres, tá? Aqui a gente acabou de ver na Sagrada Escritura quando diz, ó, versículo 21 de Mateus 7, ó, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, essa história de que ele clama muito a Deus, ele fala muito no Senhor, tá aqui, os falsos profetas fazem isso, né? Eles fazem isso. Aí aqui vai dizer assim, ó, olha só que forte isso, né? Mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esse versículo 21, ele é muito esclarecedor, né? Veja, que o fato de alguém estar clamando por Deus, estar rezando, estar de joelho dobrado e rezar isso, rezar aquilo, não quer dizer que essa pessoa está fazendo, né, isso seja prova que essa pessoa está fazendo a vontade de Deus. Porque os falsos profetas também sabem clamar pelo Senhor, né? Tudo isso o quê? O fingimento. Por quê? Porque o que adianta dizer Senhor, Senhor e não fazer a vontade do Senhor? Entenderam? Então esse texto ele é muito esclarecedor, gente. Ó, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Perceba que os falsos profetas, eles, aqui na Sagrada Escritura, deixa claro que eram pessoas que pregavam em nome de Jesus. Veja, mas não foi a gente que pregou em seu nome? Olha só, eram pregadores, né? Eles pregavam, olha só, falava muito em nome de Jesus, chegava como o grande porta-voz de Deus. Isso é muito, gente, isso é característica do falso profeta. O cara, ele tem toda uma maquinação para poder entrar na mente de quem é fraco, para entrar na mente de pessoas despreparadas. Então a palavra vai dizer, ó, mas não fomos nós que pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios. Olha aqui, os falsos profetas vão dizer para o Senhor, olha, mas a gente expulsou demônio. Às vezes chega aquele pregador lá na sua região, que aí tem uma pessoa ali supostamente manifestando o demônio, aí o povo chama lá o falso profeta, aí o cara vai lá, em nome de Jesus, aquela coisa toda, aí o espírito vai embora, né? E aí o povo fica admirado, nossa, que homem de Deus, né? Que homem de Deus. Mas a palavra está dizendo que os falsos profetas também expulsavam demônios. E aí? Será que aquilo era o demônio mesmo? Ou era um teatro? E daí chegou aquele falso profeta ali, conseguiu mexer com o psicológico daquela pessoa ao ponto de ela supostamente ser livre do espírito maligno. A gente tem que ter discernimento. Então veja só, né? Os falsos profetas também tinham fama, tem fama de pessoas que pregam muito em nome de Jesus, que pregam muito, que expulsam demônios, né? Eles falam, conta pro povo, olha, eu visitei uma casa e assim, tal. Então, uma das características, né? Tá aqui na palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, né? Veja só, expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Aqui é que tá a coisa, gente. Essa parte aqui é muito importante para todos nós entendermos, né? Tem gente que, o que é que acontece? O falso profeta, ele entra tanto na mente das pessoas que dá aquela sensação de cura, ou até mesmo acontece a cura. Aí o que é que ele faz? Para ele amarrar a pessoa à vida dele, ele vai lá e diz, você está sendo um ingrato, você está querendo me abandonar, você está querendo aí acreditar nas conversas, você está sendo ingrato porque lembra que foi eu que fui lá quando você estava na depressão e eu te curei, eu te libertei pela graça de Deus. Foi Deus quem me usou para ir lá. Quando ninguém foi, eu fui. Viu?
O falso profeta, ele vai passar na sua cara o que ele fez por você. Para quê? Para ele lhe amarrar nele. Para ele poder lhe amarrar. Isso é uma pressão psicológica, é uma violência psicológica. Ele entra na sua mente ao ponto de fazer você pensar assim, caramba, eu vou ser ingrato com ele. Não, eu não posso ser ingrato com ele, porque foi através dele que eu recebi a cura da minha depressão, disso, daquilo, outro. Veja, os falsos também fazem milagres. Então, cuidado, para você não ser alguém que se vê na dependência de um falso profeta porque recebeu um milagre, né? Porque recebeu uma cura. Quer dizer que se você for num terreiro de macumba e o macumbeiro fizer lá uma macumba e tirar algo de ruim da sua vida, vou botar entre aspas, agora você vai ter que ser da macumba porque você ficou curado lá na macumba. Primeiro que você não é nem para ir para esses cantos. Segundo, que a palavra diz que os falsos profetas também fazem milagres. Então não vem querer ser dependente de falso profeta por causa de milagre, não. Quanto nessas seitas que passam na televisão muitas vezes, e muita gente assiste, sobe uma pessoa lá e diz, olha, eu fui curado de câncer. O pastor já chega logo aqui de lado, bota logo o microfone e começa. Foi que Deus fez na sua vida, irmã? Aí a pessoa vai lá e diz, ó, tá aqui os exames, né? Fui curado de câncer, disso, daquilo, outro. Os falsos profetas também fazem isso. Não pense que o fato de ter acontecido algo extraordinário, ali, um milagre, vou botar entre aspas, isso porque é difícil entender, mas um milagre, não pense que por causa disso aquela pessoa é verdadeira, não. Aquela pessoa pode ser muito bem um falso profeta. E através disso aí ele vai tentar lhe amarrar a ele. Porque você vai ficar meio que na dívida de corresponder tudo que ele quer, né? Não, como ele me tirou da depressão, agora eu tenho que ser grato, né? Realmente eu não posso me desligar dessa pessoa. Então, na verdade, o falso profeta, ele fica lhe lembrando dessas situações no intuito de lhe segurar nele. Então, cuidado, certo? Gente, o falso profeta faz você ter compaixão dele, mas ele não tem compaixão de você. Então, o que é que ele faz? Ele conversando com você, ele demonstra ter um certo tipo de compaixão, mas não tem não. Sabe por que não tem? Porque a primeira oportunidade que o falso profeta tiver para tirar dinheiro seu ou para aproveitar de alguma coisa sexual, que às vezes acontece, o cara vai lá, entra na mente da menina, né, para poder transar com ela. Daí ele primeiro chega como se ele fosse um grande homem de Deus, né, como se ele fosse um iluminado, né. Aí ele vai indo, faz a menina se apaixonar, a menina carente, passando por dificuldade, né. Aí ele vai entrando na mente da pessoa, quando pensa que não, tá pedindo foto das partes íntimas, já está querendo tocar onde não deve. Então os falsos profetas, eles se aproximam principalmente para ganhar dinheiro e também para saciar os seus desejos sexuais, né? Os falsos profetas agem muito nisso. Muito, gente. Nessa parte de dinheiro e nessa parte sexual é absurdo. Os falsos profetas, eles agem muito nisso. Então eles têm toda uma estratégia de conquista. São pessoas que transmitem ser gente boa, já faz amizade com a família da vítima, né? Quando quer uma menina, né? Já faz amizade lá com a família da vítima, para que a família da menina veja esse rapaz como um rapaz bom, ó, você é para estar com ele. Aí, como ele conquista a família fica pressionando aquela menina a querer ele, né? Então fica naquela pressão, olha, você devia estar com ele, um menino bom, menino de Deus e tudo e tal, um homem de Deus, né? Aí ele conquista a família para ir se chegando na presa, né? Até que a família, de tanto pressionar, aquela pessoa também enxergando, né, nesse príncipe encantado, um homem de Deus, um homem muito sábio, aí cai na armadilha. Quando não é nessa parte sexual, dinheiro. O falso profeta vai lá e diz que está passando por um aperreio, que está passando por uma dificuldade.
Aí a pessoa vai lá e se sente sensibilizada e dá dinheiro para ele, dá bens materiais para ele. Os falsos profetas são assim, gente, são estratégicos em conquistar o outro, né? Em puxar do outro, em roubar do outro. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, né? Porque o que é que eles fazem? Por que eles fazem isso? Porque tem homem de Deus, de verdade, que precisa das doações para a missão, que tem os gastos da missão. O que é que ele faz, o falso profeta? Ele, como os verdadeiros pedem, tem toda essa estratégia, eu vou fazer como eles, né? Só que o falso profeta, ele não produz os mesmos frutos que o verdadeiro profeta produz. Ele não tem a mesma vida que o verdadeiro profeta tem. Entenderam? Então é uma estratégia deles, principalmente nessa parte sexual e na parte material, financeira, os falsos profetas agem, né? Vamos lá. Como eu disse, né? Ele faz você ter compaixão dele, mas ele não tem compaixão do outro, não. Então não importa se o cara é rico ou pobre, seja lá quem for, ele quer sugar. Ele quer se aproveitar, beleza? Então, gente, outra característica é que ele não aceita ser contrariado. O falso profeta, ele não aceita ser contrariado, né? Alguns até podem fingir ser humildes, né? Alguém bater de frente e ficar, tudo bem, não sei o quê, mas tudo fingimento. Mas na verdade, ele não aceita ser contrariado. O falso profeta, quando ele recebe uma crítica, quando alguém chega a desmascarar ele, o que é que ele faz? Ele fica bravo, ele fica com raiva. Se ele pudesse, ele matava aquela pessoa. Então, ele fica com ódio. Por quê? Porque ele não aceita ser exortado, ele não aceita ser pastoreado, ele não aceita alguém chegar e contradizê-lo. Chegar com a verdade, desmascarando a mentira dele. Entendeu? Então ele bate o pé e ele não arreda, né? Como diz aqui no Ceará. Ele não corre, ele não aceita ser contrariado. Para ele é que é o certo, né? Ele é que é o certo, né? O outro ponto aqui que eu quero mencionar é orgulhosos, que se acham sempre certos ao ponto de não sentir remorso. Isso é uma característica muito forte dos falsos profetas. Isso aqui é característica também do psicopata, tá? O falso profeta, ele nem sente remorso. Ele tá ali roubando a pessoa ou usando a pessoa sexualmente e ele não sente remorso nenhum. Por quê? Porque ele é frio. Ele dentro dele mesmo, ele é frio e calculista. Para ele o que importa é o prazer dele, é o ganho dele. Não interessa a outra pessoa. E é interessante que quando ele encontra oportunidades melhores, ele abandona facilmente aquele alguém e ele vai para a direção que for preciso para ele poder ter mais, financeiramente e sexualmente, né? Então o falso profeta, ele é muito ativo nisso. Entenderam? Ele é alguém muito orgulhoso, que ele sempre se acha o certo. Ele se acha tanto certo que ele é capaz de enganar a ele mesmo. A ele mesmo. Ele se comporta como se nada tivesse acontecido de mal. Entendeu? E ele consegue deitar e colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Entendeu? Ele não está nem aí se ele mexeu com os sentimentos de alguém, se ele mexeu com o financeiro de alguém. Para ele o que importa é ele se fazer. O resto que se exploda. Né? O resto que se exploda. Isso é uma característica deles. Eles são muito individualistas. Eles são muito prepotentes, orgulhosos. Né? E eles fazem de tudo para amarrar a pessoa. Né? Quantas vezes um falso profeta chega em alguém, olha, é assim, eu rezei por você, né? Saiu aí uns espíritos, umas macumbas foi quebrada, mas a gente tem que manter, porque senão pode voltar e tal. Então eles têm muitos discursos assim, né, parecidos com de pessoas realmente de Deus, para eles poderem pegar a pessoa e fazer as pessoas serem dependentes deles. Então você pode prestar atenção que o falso profeta, na verdade, ele é o idólatra de si mesmo. Né? Ele o adora, né? Ele adora ele mesmo, ele quer saber dele.
do financeiro dele e do gozar, né? Me perdoe a expressão se fui grosseiro, mas é isso. Ele quer gozar de tudo, né? Do financeiro, na vida sexual desregrada. Ele se aproveita. O que ele identificar que ele pode se aproveitar de alguém, ele vai se aproveitar. Ele vai se aproveitar. Então vamos lá, né? Se aproveitam da boa fé das pessoas mentindo. Então eles são experts em mentira. Eles são experts. Vamos supor aqui o seguinte, certo? Imaginemos que um falso profeta, ele conhece uma menina, aí por perto dessa menina há alguém que já conhece ele, que sabe que ele é um tremendo de um mentiroso, um safado, né? Um oportunista. Aí o que é que acontece? O falso profeta chega nessa menina e o que é que ele já faz? Ele já fala mal daquela pessoa que sabe quem ele é, para poder impedir daquele alguém ali chegar até aquela pessoa que o conhece e descobrir a verdade. Então o que é que ele faz? Ele mente. Ele chega para aquela pessoa e diz: você não chega perto de fulano não, que fulano é mentirosa, é mentiroso, não vale nada, humilha os outros, não conta nada para essa pessoa, porque senão ela já tem fama de contar os segredos. Então ele faz de tudo já para ir afastando, já criando bloqueios naquele alguém contra alguém que conhece ele. Então ele é mentiroso. O falso profeta, ele mente, né? Ele mente, ele inventa história, e você sabe que todo mentiroso, ele tem algumas técnicas para que a sua mentira possa parecer verdade. Que técnicas são essas, né? Eu já passei para vocês esse ensinamento, né, em alguns vídeos, né? O mentiroso, ele diz o quê? Eu vi, eu tava, foi comigo, né? Ele diz muito isso. Rapaz, eu vi com meus próprios olhos. Ou então ele diz: eu estava lá. Ou então ele vai dizer: foi comigo. Ou então ele vai dizer os três: eu vi, eu estava lá, foi comigo. Para quê? Para aquela pessoa que ele está querendo manipular passa a ver ele como certo. E todo alguém que chegar perto dela, criticando, falando mal dele, do falso profeta, ela já vai pensar assim: não, mas ele já me alertou disso. Ele disse que realmente tem gente que inventa mentira contra ele, que tem gente que persegue ele. Veja, né? Então, os falsos profetas, eles têm toda uma estratégia de dominar aquele alguém, né? Aquela vítima, né? Geralmente por dinheiro ou por prazer sexual. Pode ter também outras causas, né? A vaidade de ser visto, de ser muito elogiado e etc. Então, meus irmãos, também acontece que o último ponto que eu quero mencionar aqui para vocês, nessa formação, é que esses falsos profetas, eles são muito bons em ameaças. Em ameaças, né? Ele faz de tudo para que as suas vítimas se sintam ameaçadas, ao ponto de pensar assim, olha, se você a pessoa pensar assim: se eu me afastar dele, eu vou estar pecando, porque foi Deus que botou ele na minha vida. Então a pessoa começa a se sentir ameaçada, o risco de acontecer uma desgraça, entendeu, gente? Entendeu? Ele, já por ter preparado o terreno, ele antes já deve ter dito: olha, assim, eu vou lhe ajudar, né? Espero que você seja grato a essa ajuda e tal. Então ele começa, aí ele vai nas redes sociais e ele faz um discurso, né? Para que as vítimas dele vejam, ele vai lá e faz um discurso, né? Muito reflexivo. Olha, meus irmãos, tem gente que é ingrato demais. Tem gente que não valoriza quando Deus abençoa, colocando alguém de verdade. Cuidado, você que não tem valorizado as pessoas de verdade na sua vida. Para quê? Para a vítima dele olhar e pensar assim: poxa vida, eu acho que eu tô vacilando. Olha, ó, isso aí é confirmação de Deus. Ele está tendo discernimento, né?
Então ele faz um discurso todo apelativo, né? Faz um discurso todo apelativo para que aquelas pessoas que são vítimas dele pensem, né? Não vou me desligar dele, porque senão Deus vai me castigar. Pode ser que Deus me castigue. Eu estou desvalorizando uma amizade de verdade. Ele é uma pessoa de verdade. Não é possível um cara desse que anda com a Bíblia, que anda com o texto, ou que anda orando, profetizando. Não, eu não posso fazer isso, que aí eu vou ser ingrato. Então o que é que acontece? O falso profeta, ele faz toda uma estratégia para você ficar de consciência pesada, se porventura você pensar em se afastar dele. Então ele vai fazer de tudo para te manter como uma presa ali, constante, né? Ele vai fazer de tudo para te manter ali presa a ele. Então, meus irmãos, e tudo isso aqui, a gente podia mencionar várias outras coisas dos falsos profetas, né? Veja, que eles utilizam de coisas que são dádivas de Deus para eles poderem se satisfazerem. Por exemplo, falso profeta. Por que eu coloquei aqui a prostituição dos dons? Porque ele prostitui a palavra de Deus. Ele usa da palavra de forma errada. Ele vende a palavra de Deus, né? E o vender aqui não é necessariamente ele chegar e dizer, ó, cobro tanto para atender gente, eu cobro tanto para pregar. Não, ele pode muito bem dizer que não cobra nada, mas ele vai entrando na mente da pessoa para sugar da pessoa, para tirar da pessoa. Então tem que ficar ligado nisso aqui. Então o que é que acontece? Eles vão entrando na mente da pessoa para fazer a pessoa ser dependente deles. Então o maior objetivo dos falsos profetas é pegar pessoas e puxar para eles, para que as pessoas se tornem dependentes deles e vejam neles alguém que eles não são, que é alguém de Deus, alguém bom, do coração bom. Então cuidado, meus irmãos, né, que todas essas orientações possam servir para o crescimento espiritual de cada um de vocês. Peço perdão, barulho, que todo lugar do Brasil tem esses vigias, né? Então, Deus abençoe o trabalho deles, mas atrapalha às vezes um pouco os meus vídeos. Mas tudo bem. Então, o falso profeta, ele tem todas essas estratégias, né? Ele quer amarrar a pessoa, ele quer pegar a pessoa ali, e ele usa da boa fé daquelas pessoas, né? Sabe aquela pessoa às vezes ignorante, que nem tem muita condição, mas o falso profeta vai lá e engana. Às vezes é alguém que tem muita condição, que tem um coração bom, que faz caridade, aí o falso profeta, opa, aqui é uma oportunidade, eu vou colar nesse cara, eu vou colar nessa mulher para poder enganar e roubar, né? Resumindo tudo, o profeta é um tremendo de um ladrão, um mentiroso, um corrupto, um prostituto. Tudo isso é um falso profeta, né? E talvez você já teve a experiência de conviver com algum falso profeta, né? E você já pensar, na medida que eu ia pregando aqui, ia dando essa formação, você já ia imaginando. Então, meus irmãos, aqui são algumas características, lógico, que a gente poderia mencionar mais ainda, né? Como, por exemplo, também uma que é nítido isso, o falso profeta, ele não quer ser submisso a ninguém, a nada e a ninguém. Ele quer fazer do jeito dele sempre. Então isso é muito sério. Então, meus irmãos, aqui foram características dos falsos profetas, né? De pessoas que chegam, como diz a palavra, né? Os falsos profetas, eles vêm a voz disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. O que é arrebatadores? É o que vai, sugar, né? Ele vai puxar dinheiro, ele vai puxar alguém para perto dele, para ele se satisfazer sexualmente. Então tem várias características que a gente mencionou muito bem aqui, em cada um de nossos posicionamentos aqui nesta formação, né? Então, meus irmãos, muito obrigado a você que nos assistiu. Compartilhe o máximo que você puder. E quando compartilhar, não compartilhe de qualquer jeito não. Manda nos grupos e diz, galera, assiste esse vídeo aí.
assiste com urgência, né? Porque é muito importante alertar as pessoas contra os falsos profetas, tá bom? Então, compartilhe, porque pode ser que esses falsos profetas estejam lá no grupo de oração daquela pessoa, lá na comunidade, lá na pastoral, na paróquia, né? Ou numa seita perto, entendeu? Então, que nós possamos compartilhar o máximo possível. Muito obrigado a todos vocês, né? E também aos que contribuíram. Gente, eu tô aqui com um ambão, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Que bênção. Tá vendo o ambão aqui? Aí foi a contribuição de irmãos que acreditam no nosso trabalho, que contribuíram ajudando com o ambão. Você que pode contribuir, não é uma exigência, entre em contato conosco, tá certo? O DDD é 85, o número é 996890098, né? As doações são opcionais, entendeu? Não é uma exigência, certo? É só para ajudar nos nossos trabalhos, tá bom? Então compartilhe o máximo que você puder, estamos juntos. Deus abençoe. Até a próxima.